ex-vice-prefeito de Belo Horizonte, ex-deputado Paulo Lamarque, foi eleito porta-voz nacional do Rede de Sustentabilidade, partido da ex-senadora Heloísa Helena e também da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Muito bem-vindo, prefeito. Muito obrigada pela visita ao estúdio da Itatiaia. Eu que agradeço. Uma alegria conhecer esse estúdio tão bacana. Muito nos orgulha, todos os mineiros e mineiras, ter essa estrutura aqui em Brasília. Parabéns, viu, Edilene? Seja sempre bem-vindo. Em relação aos desafios na gestão do Rede de Sustentabilidade, hoje quais são os principais? Qual que é o tamanho do partido? Ele precisa de uma federação para sobreviver? Vai haver uma reedição com o PSOL? Qual que é o cenário? E de quantos parlamentares vocês precisam na Câmara Federal para garantir a existência do partido? A Rede ainda é um partido bastante pequeno, um partido jovem, dos mais jovens que nós temos no país, mas hoje nós temos a grande vantagem de estarmos sustentados numa pauta que a população já percebeu que é a pauta do futuro. A sustentabilidade, que é uma palavra que até muito pouco tempo as pessoas não compreendiam, hoje é percebida claramente como algo indispensável para que a gente possa ter não apenas um país melhor, mas ter uma perspectiva de futuro no planeta Terra. Então, a rede, desde a sua fundação, vem desenvolvendo e tentando conscientizar a população nesse sentido. Hoje nós temos 2 deputados eleitos na Câmara Federal, o deputado Túlio Gadelha e a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e temos uma expectativa e condições políticas sendo construídas para, pelo menos, triplicarmos essa bancada a partir das eleições de 2026. A federação com o PSOL é uma necessidade de sobrevivência? Ela vai ser reeditada? Como é que vai ser? A federação é uma sobrevivência para a rede na atual conjuntura, a questão da cláusula de barreira. Então, certamente a rede estará federada. Estamos dialogando, com os partidos do nosso campo, do campo progressista, e temos uma federação hoje que foi bem sucedida com o PSOL, e claro que existe a possibilidade de renovação. Mas estamos iniciando ainda o diálogo sobre as perspectivas da federação a partir de 2026. Tem alguma possibilidade ou conversa com outros partidos? Olha, nesse momento, todo mundo está conversando com todo mundo. Então, é natural, claro que a gente está dialogando com todos os partidos progressistas, assim como o próprio PSOL também está, recentemente dialogou com o PCdoB. Então, é um momento de muita discussão, de muita análise, para entendermos quais serão as melhores soluções e decisões para 2026. O que seria uma possibilidade boa para o Rede, por exemplo? Olha, nós temos uma federação bastante bem sucedida. Então, me parece que o grande desafio de uma federação, ainda é tudo muito novo, Nós estamos vivenciando as primeiras gerações, as primeiras federações. É você ter um diálogo franco, aberto e viável com os partidos. Então, tendo respeito, nós temos isso na nossa federação, tendo diálogo, me parece que são os parâmetros básicos para uma federação ser bem-sucedida. A ministra Marina Silva deve se candidatar a qual cargo em 2026? Olha, a ministra Marina Silva tem condições eleitorais de disputar praticamente qualquer cargo que ela desejar em 2026. Mas, como parte da equipe do governo Lula, certamente que ela está em sintonia com o projeto do governo federal, que pretende que os seus ministros estejam vinculados ao governo federal. Enfim, certamente essa estratégia não passa apenas pelo partido, mas por um diálogo com o gabinete do presidente da República. Ou seja, se o Lula definir que não vai liberar seus ministros para se candidatarem, pode ser que ela não se candidate. Mas se ela for candidatar, ela pode concorrer a qual cargo? Deputada, senadora? Ela tem plenas condições de concorrer, seja como deputada federal, que ela é no momento, senadora, que ela já foi também. Marina Silva dispõe aí dos pré-requisitos eleitorais para enfrentar qualquer disputa. Isso é indiscutível e certamente hoje o principal debate diz respeito à conveniência e à tática eleitoral, não apenas do ponto de vista isolado, individual da ministra e partidário, mas da tática geral do governo federal. Depois da confusão que teve no Congresso Nacional na ida da ministra lá, a projeção para ela foi positiva ou negativa? Em termos de capital político, o que o Rede mede que aconteceu? Odilene, aquilo, uma vergonha, um vexame, a gente vê uma ex-senadora da República sendo maltratada, sendo tratada de uma maneira indevida no parlamento.
né? Todo mundo que já foi parlamentar, e nem precisa ser do Senado, né, sabe que existe uma conduta que precisa ser observada, não se deve ultrapassar, né, certos limites da cordialidade, da diplomacia, né, e aquilo foi, de fato, um total absurdo. É claro que a população brasileira se sentiu ofendida, agredida, e foi muito solidária, está sendo muito solidária a ministra Marina Silva, acaba promovendo algum nível de visibilidade, mas não é o tipo de visibilidade que a gente deseja para a ministra, e ela tem qualidade técnica para se fazer perceber, né, independentemente da grosseria e do despreparo de certos parlamentares. Salvo engano, a ex-senadora Heloísa Helena é a primeira suplente do deputado Glauber que pode ser cassado. Se ele for cassado, de fato, qual que é a disposição dela para assumir esse cargo? Ela se candidataria à reeleição ou ela está pensando em outro cargo como Senado? Qual que é o plano? Olha, a senadora Heloísa Helena, que foi até poucos dias nossa porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, ela manifesta claramente que é contra a cassação do deputado Glauber, assim como o nosso partido, né? Nós consideramos que é indevida, que essa cassação não deva acontecer, mas, enfim, naturalmente que o processo democrático define ali a ordem das suplências. Então, vamos aguardar que não aconteça essa cassação, né? Tenho certeza de que o bom senso há de prevalecer no Congresso Nacional. Agora, o cenário em Minas Gerais qual é? O senhor vai ser candidato a deputado estadual, a deputado federal? Porque, pelo que parece, o plano do Rede é que seus expoentes tentem uma cadeira na Câmara dos Deputados. Aqueles que têm mais chance de conseguir uma cadeira tentem disputar esse cargo. O senhor vai para essa disputa? Essa é a diretriz de todos os partidos, né? O que define aí as condições estruturais de um partido, a presença na sociedade brasileira, é a presença na Câmara Federal, a presença no Congresso Nacional. Então, nós estamos, de fato, orientando todos os filiados, os militantes, os simpatizantes da Rede Sustentabilidade a fortalecer as nossas chapas de deputado federal. No meu caso específico, eu preciso trabalhar e muito para criar as condições para que as eleições se deem da melhor maneira possível na Rede Sustentabilidade em todo o país. Então, a minha prioridade nesse momento é criar as melhores condições possíveis para que a rede esteja inserida nas disputas estaduais. Uma eventual candidatura minha ainda vai ter que ser discutida e construída em Minas Gerais. Ainda não é o caso. Mas se o senhor for, vai ser a federal ou não? A nossa orientação é essa, então a maior probabilidade seria uma candidatura a deputado federal. Como é que está o quadro na Assembleia hoje? Quantos parlamentares tem o Rede? Qual que é a meta para 2026? A nossa federação elegeu 3 parlamentares, sendo uma do PSOL e 2 da Rede Sustentabilidade. Foi uma chapa muito competitiva, muito interessante, e tudo indica que a nossa federação, em se mantendo a federação com o PSOL, tenhamos condições não apenas de repetir esse bom desempenho, como até planejar em ampliá-lo. Então, a nossa expectativa é a manutenção ou ampliação da presença da rede e da federação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em Minas, muito tem se dito nos bastidores que a deputada Ana Paula Siqueira pode mudar de partido e ir para o PT, por exemplo. Já teve alguma comunicação formal dela em relação a isso? Como é que está sendo tratado dentro da legenda? Não, absolutamente. A deputada, em momento algum, manifestou a intenção de se retirar da legenda. E nós sabemos, enfim, que a vida política, ela, por vezes, leva parlamentares a trocarem de legenda. Então, mas até o presente momento, não tivemos nenhuma manifestação por parte da deputada com relação a isso. Prefeito, nós estamos vivendo um momento peculiar hoje em relação ao senhor já foi vice-prefeito, em relação a prefeitos de todo o Brasil, inclusive de Belo Horizonte, que acabaram ficando ilhados em Israel, agora já se deslocando para voltarem ao Brasil em função do conflito que começou quando eles estavam lá com visto do governo israelense. O senhor tem mantido contato com algum prefeito que seja da base aliada ao partido do senhor? E qual que é a avaliação que o senhor faz desse cenário? A gente vem acompanhando, né, com preocupação, é claro, essa situação lamentável dessa guerra. Não existe guerra boa, né? E ainda mais com tantos brasileiros e brasileiras surpreendidos por
algo tão imprevisível como isso que está acontecendo. Temos mantido contato indireto com equipes de prefeitos, não apenas do prefeito Álvaro Damião de Belo Horizonte, mas outros prefeitos de outros estados, especialmente aqueles que a rede tem uma relação de proximidade com as administrações. O nosso desejo é que todos e todas possam retornar o mais breve possível, em segurança, com saúde, às suas famílias, às suas cidades. É o que a gente precisa desejar para todos os seres humanos, né? É segurança e tranquilidade para poder seguir nas suas vidas, porque aquilo que a gente está vendo acontecer na guerra é lamentável e não é o que a gente deseja para nenhum ser humano. Porta-voz nacional do Partido Rede de Sustentabilidade, ex-vice-prefeito de Belo Horizonte, ex-deputado Paulo Lamaco, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, quero saudar os nossos ouvintes, os espectadores da Rede Itatiaia e manifestar mais uma vez nosso grande orgulho, né, da Itatiaia estar de maneira tão presente aqui na capital federal, representando de maneira altiva a nossa Minas Gerais, especialmente o bom jornalismo. Parabéns, Edilene. A gente é que agradece, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.